Bom dia, muito bom dia, meu querido, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rafael e apresento todas as manhãs o alimento diário, uma breve palavra de conforto, saudação, de alegria, de esperança ao meu, ao seu coração e de fé para as nossas vidas, principalmente nesses últimos dias, que tem sido difícil para tanta gente. Eu vejo, amados, na Bíblia, promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje é mais um dia da campanha, ao qual nós estamos orando 3 vezes ao dia, jejuando 3 vezes por semana. Então, meu querido, a palavra do Senhor, a Bíblia, é um livro completo. Ela te ensina a comer, te ensina a vestir, te ensina a se portar, te ensina a herdar a herança do reino dos céus e te ensina que existe um Deus acima sobre todas as coisas. Então é um livro completo que eu aconselho você ler e buscar conforto e ânimo para a sua vida, porque somente em Deus alcançaremos glória maior. Somente em Deus entregaremos a nossa vida. Um forte abraço a todos. Vamos de palavra para o vídeo não ficar longo hoje. Vamos lá, Números capítulo 23, versículo 19. É muito forte essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É forte, né, meu querido? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Queridos, como está esse hino aqui no fundo desse devocional hoje, nós vemos aí, amados, que todos nós temos promessa, todos nós, amados, temos uma revelação dada por Deus às nossas vidas. E nós precisamos de quê então, pastor? Nós precisamos crer nessas promessas, nós precisamos confiar a nossa vida naquilo que Deus disse a seu respeito e a meu respeito. Muitas vezes nós damos vazão quando alguém chega para nós e diz: você é um pilantra, você não presta, você é um pobretão, né? E às vezes aquilo magoa tanto e entra tanto na nossa alma que nós acabamos até acreditando que nós somos isso. Agora existe alguém que diz: menina dos olhos de Deus, herança do povo, herança do Deus vivo, Israel prometida, sacerdócio eleito, bichinho de Jacó. Até Deus, né, irmãos? Ele fala de uma forma expressiva. Ele nos lança promessas. Olha, aí você fala assim, mas as coisas de Deus às vezes é meio que difícil de entender. Amados, não é. Olha para você ver, é promessas que às vezes levam você a suscitar a sua fé. Se andares pelo fogo, não te queimarás. Se andares sobre as águas, você não vai se afundar. A palavra do Senhor nos fala, amados, que um dia para Deus pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia para Deus. A Bíblia fala assim, se você perde, você ganha. Se você dá, você acrescenta. Olha para você ver. Aí, às vezes, nós não entendemos a maneira em que Deus se expressa. Principalmente, olha para você ver, no Antigo Testamento. Deus queria falar com o povo, rasgava o céu com trovoadas, abria a terra. Amados, Deus fazia coisas maravilhosas e miraculosas, mas o povo, ao invés de entender como Deus falando, o povo entendia como a agressividade de Deus. Às vezes Deus nos fala por sonhos, por revelações, ou usa pessoas ou situações na nossa vida e às vezes nós murmuramos ao invés de aceitar o agir de Deus e entender que, primeiro, tudo está no controle das suas mãos. Primeiro, que, amados, nada sai fora do controle do agir de Deus. E em segundo lugar, é que os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus está além da tua compreensão. Amados, a palavra do Senhor nos fala assim, olha, aquilo que o olho não viu,
Aquilo que o ouvido não escutou, aquilo que não subiu ao coração do homem, são os projetos, são os sonhos, são as maravilhas, são as coisas que Deus tem projetado para aqueles que o amam. Então Deus sabe como cuidar de você. Só que às vezes não é fácil entender os planos, os projetos de Deus, porque a nossa mente, ela é muito limitada na nossa visão. Ela é muito limitada naquilo que eu toco. Ela é muito limitada, amados, naquilo que eu piso. Então nós não compreendemos, mas Deus está além, acima de todas as coisas, e você pode ter certeza, Ele te ama, mesmo nas situações difíceis. Mesmo você estando fraco, caído, amados, jogado na lama, mesmo assim, Deus te ama. E é por isso que o projeto dele é esse, irmãos, para minha vida e para sua vida. Ele um dia prometeu que você seria abençoado. Ele um dia prometeu uma mansão celestial para todos aqueles que perseverarem até o fim. Ele um dia prometeu algo para mim e para você, amados, que ele não pode quebrar, que ele não pode frustrar, que ele não pode te enganar, porque Deus não é mentiroso. Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco, amados, ele vai oprimir ou omitir aquilo que ele tem para minha vida e para sua vida. Entenda, meu querido, essa palavra ela é tão forte, tão verdadeira. Olha aqui, olha. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Arrepender de quê, pastor? Arrepender do que ele te disse. Se ele disse que faria, ele vai fazer. Se ele disse que vai mudar, ele vai mudar. Mas só que primeiro, amados, você precisa entender. Deixa eu falar algo aqui, é bem rapidinho. Quando eu me tornei, amados, cristão, eu não, amados, sinceramente, eu odiava pastor. Eu odiava igreja de crente. Eu passava na porta das igrejas, eu zombava, eu criticava, sabe, irmãos? E aí, certamente Deus pega e leva eu para o meio deles. E por incrível que pareça, hoje eu sou um pastor. Oh, meu Deus do céu, vai sofrer lá, viu? Como diz o ditado, sofre mais que subaco de aleijado. Mas tem que compreender todo mundo e às vezes não é compreendido pelas pessoas. Todo mundo erra e pede perdão. A hora que o pastor errar e pedir perdão, eles lançam ele lá no inferno. É difícil, irmãos. Mas olha aqui para você ver. Eu tive um pastor que me ensinou. Sabe, irmãos? Eu tive uma esposa que teve paciência e soube ser a mulher que edifica a sua casa. Sabe, irmãos, então tudo tem um processo, sabe, queridos? E eu não queria ser nada disso que eu sou hoje. Eu não queria não, irmãos. Isso aqui é só porque é a graça, a misericórdia, a vocação de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas param e falam assim, nossa, eu queria ser como o senhor. Eu falo assim, misericórdia, gente. Se vocês forem igual eu, vocês estão enrolados, né? Por quê? Por que isso, irmãos? Porque eu tive, como eu disse para você, sabe, até eu quero aproveitar aqui, não sei se ele vai ver esse devocional ou não, mas eu quero mandar um abraço pro meu pastor, o pastor Alex, a pastora Graciela, né? Quero mandar um abraço pro Ministério Nova Aliança, que foi aonde eu nasci, foi aonde eu fui ensinado, foi aonde eu fui doutrinado, foi aonde eu fui, amados, preparado por Deus e pelos meus pastores. Então eu quero deixar aqui realmente um abraço para os meus pastores, pastora Graciela e pastor Alex Antônio. Um forte abraço a toda a família Nova Aliança, tá bom? Queridos, muitas vezes, quando eu fui levantado como um pastor, meu maior sonho era pregar na igreja sede, mas o meu pastor falava assim para mim, olha, ainda não está na hora. Ele me punha no campo, ele me pôs, irmãos, nos outros bairros ao redor da cidade, ele me pôs evangelizar, ele me pôs sobre os jovens, sabe, e eu não entendia aquilo, eu queria só pregar, mas só que o negócio é que eu não estava preparado para aquilo. E realmente, se o meu pastor não tivesse me freado naqueles momentos, mas eu não teria chegado aqui onde eu estou. Sabe, hoje eu entendo quanto é difícil estar à frente de uma obra. Hoje eu entendo quanto que quando nós não temos preparo, amados,
No dia que eu fui ungido como pastor, acho que o meu pastor pode até lembrar e a minha esposa também, tinha 5 homens a ser ungido. E eu falo isso aqui, amados, porque eu fui um dos únicos que obedeci o meu líder. E eu sou o único pastor daqueles 5 que estavam a desempenhar o papel até hoje. Mas se eu falo isso, sabe por quê? Porque eu obedeci quando deveria ter obedecido. Eu obedeci a minha liderança quando eles diz: para aí, freia agora, não está na hora de você ir além. Então, queridos, eu quero dizer para você, nós precisamos ser trabalhados, mas a promessa que Deus me fez de me levantar e de ser um homem de Deus, Deus está cumprindo na minha vida, porque Ele prometeu. Com toda dificuldade, irmãos, que às vezes o meu ministério, a minha vida, a gente passa para ser quem a gente é, mas com todo sofrimento que às vezes choramos pelas almas, pelas vidas, queridos, mas eu estou fazendo a obra. Então, a promessa de Deus está cumprindo na minha vida, porque eu fui obediente lá atrás, no comecinho, quando a minha pastora danava comigo, como o meu pastor danava comigo, quando eles me ensinavam o que deveria ser feito, quando eles diziam para mim: não é hora de desistir, e eu não desistia, é hora de parar e eu parava. Sabe, irmãos, isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Por isso, você tem que entender, Deus não vai mentir para você. Se Ele diz que você vai ser abençoado e que Ele vai te usar, Ele vai, mas você precisa fazer a sua parte. Então é isso que eu quero que você entenda. Amados, e ele diz: Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não falaria e não faria? Falaria ele não confirmaria? Deus vai confirmar todos os projetos na sua vida, mas seja obediente e deixa Deus operar. Pai, eu coloco, ó Deus, todos os amigos, também apresento os meus pastores, também apresento os meus irmãos que hoje o Senhor colocou, essa família, adoradores do Rei, nos meus caminhos, na minha vida, a esposa maravilhosa que o Senhor me deu, os meus filhos lindos, ó Deus. Pai, essa família poderosa e agraciada pelo Senhor, obrigado, Jesus. Guarda a vida desse homem, desta mulher. E eu profetizo, Deus, que os sonhos, os projetos e as maravilhas do Senhor venham se cumprir sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um forte abraço a todos, queridos. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.